Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para mais uma aula de resolução de questões, legislação de trânsito, comigo, professor Jean Diniz. Vamos dar continuidade, então, a mais uma aula, resolução de questões. Coloca aí na tela a nossa primeira questão, que diz o seguinte, mediante autorização específica da respectiva corregedoria e comunicação aos órgãos de trânsito competentes, o veículo utilizado por magistrados, juízes, que exerça competência ou atribuição criminal poderá, por motivo de segurança e de forma provisória, transitar excepcionalmente com placas especiais, sem identificação de caracteres, de modo a impedir a identificação do seu usuário. Questão verdadeiríssima, está em consonância com o que diz o artigo 115, parágrafo 7º, onde diz excepcionalmente, ou seja, não é regra, é exceção, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias do Tribunal de Justiça ou da Justiça Federal, e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário, que são os magistrados, não só magistrados, com os desembargadores, ou, por exemplo, ministros, e do Ministério Público, também do Parquet, que exerçam competência ou atribuição criminal, então não é qualquer magistrado, não é qualquer membro do Ministério Público, somente aqueles que exerçam atribuição de natureza criminal poderão temporariamente, ou seja, de forma temporária, ter placas especiais, de forma a impedir a identificação dos seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, como também pelo Conselho Nacional do Ministério Público e também pelo CONTRAN. Então, o que é importante? Primeiro, somente magistrados e membros do Ministério Público, quem vai ter direito a placas especiais. Placas especiais, somente membros do Ministério Público e também membros da magistratura que vão ter direito, somente membros do Ministério Público, cair na prova procuradoria errado, cair na prova, quando eu digo procuradoria do Estado, defensoria pública também, fora. Somente membros do Ministério Público e magistratura vão ter direito. E outra coisa, somente aqueles que exerçam atividade de natureza criminal. Natureza criminal, quer dizer que o magistrado que trabalha em uma vara civil, por exemplo, o magistrado que trabalha em uma vara de família, assim como, por exemplo, um membro do Ministério Público, não vai ter direito à placa especial. Outra coisa, é de natureza temporária e após um regulamento a ser emitido por quem? Tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, como pelo Conselho Nacional do Ministério Público e também pelo próprio CONTRAN, a regulamentação dessas placas especiais que vão ter como objetivo impedir a identificação de membros do Ministério Público e da magistratura para lhe oferecer, claro, uma maior segurança para o exercício de suas funções, claro, por conta da segurança dessas atividades. Como, por exemplo, vocês estão aí, ó, coloca aí na tela de uma forma bem mais, vai tudo para vocês. Os requisitos para o uso de placas especiais são autorização da corregedoria, o uso pelos órgãos do Judiciário e também do Ministério Público, o exercício de competência criminal e natureza temporária, para que a placa não permaneça indefinidamente no próprio veículo. Foi considerada verdadeira questão. Vamos a mais uma. É verdade, em qualquer hipótese, que o veículo utilizado para o transporte de carga indivisível exceda os limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CTB. É o seguinte, a questão foi considerada errada porque é possível sim. Só que esse dispositivo sofreu uma mudança. E que mudança foi essa? Vamos ver o que era, como era antes da Lei 14.071 de 2020 e após a Lei 14.071. Vejam como era antes. O veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível. Jean, e o que é uma carga indivisível? Carga indivisível é uma carga que, se você desmontá-la, você perde a natureza da própria carga. Uma carga indivisível, por exemplo, uma hélice de uma turbina eólica, por exemplo, é considerado uma carga indivisível. Um trator, por exemplo, é considerado uma carga indivisível também, certo? Porque quando você retira partes daquele produto, daquele equipamento, ele deixa de ser aquele equipamento. Então, voltando aí na tela. Que não se enquadre
nos limites e peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, como passou a ser após a Lei 14.000. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme a regulamentação do CONTRAN. O que mudou? Primeira coisa, não se fala mais em carga indivisível, fala-se apenas em carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN. Isso já existia. Para a carga que ultrapasse os limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, já tínhamos a resolução 210, que autorizava, em algumas situações, o transporte de carga excedente. Agora, claro, de acordo com a capacidade do próprio veículo, que o veículo não pode ultrapassar, o veículo não pode suportar uma carga maior do que pelo próprio fabricante, porque senão estaríamos em um estado de baderna. Então, neste caso aí, como era só para carga indivisível, por exemplo, um grande hélice, às vezes precisava de batedores, precisava interromper a via e a carga era indivisível. Hoje não mais. Independentemente da carga ser indivisível ou ser divisível, é possível que, a depender da situação, como diz os limites de peso bruto aqui, total, estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via, ou seja, se é de um órgão municipal, se é numa via municipal, é um órgão municipal quem autoriza. Se é de um órgão estadual, é o Estado que autoriza. Se é numa via federal, quem vai autorizar é o DENIT. Autorização especial de trânsito, AET, com o prazo certo, válido para cada viagem. A regra antigamente previa válida para cada viagem, foi acrescentado também aqui, ó, ou por período. Durante 6 meses, durante um ano, por exemplo, que é o que geralmente acontece, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do CONTRAN, porque, em princípio, a proposta do CTB era de que essa autorização especial fosse apenas para cargas consideradas indivisíveis, que fosse impossível fazer o seu transporte se não fosse ela totalmente transportada numa única viagem. Se a carga é divisível, qual é a regra, qual é a proposta para evitar danos às vias públicas e segurança aos demais usuários? Que a carga seja fatiada, que a carga seja fragmentada em mais de um veículo, mais de 2 veículos, para que não haja risco aos usuários e também à própria via pública. Agora acabou. Agora o próprio código diz, olha, independentemente da carga ser indivisível ou não, vai ser possível transportar muita carga, mas muita carga sobre a pista de rolamento das rodovias federais, rodovias e vias estaduais e também das vias municipais e rodovias também municipais. Por que não? Porque é possível, desde que haja autorização do próprio órgão com circunscrição sobre a via. Poxa, se eu quero levar uma carga de dentro do município de João Pessoa até o município de Recife, eu vou pedir precisar de uma autorização municipal de João Pessoa, vou precisar de uma autorização de uma rodovia federal, porque eu pego uma rodovia federal. Se eu precisar passar por uma via estadual, eu vou precisar de uma autorização do estado da Paraíba, pegar uma autorização federal para pegar a BR-101, chegar até, por exemplo, a Paulista, pegar uma rodovia estadual de Pernambuco, agora uma outra autorização, depois eu vou precisar de uma autorização municipal lá de Recife, por exemplo. Então, todos os trânsitos que ocorrerem em cada via, eu vou precisar de uma autorização especial. Beleza? Isso é o que diz aí. De uma forma bem mais sucinta, como era, né? A autorização especial era a natureza da carga. Vejam como era. A natureza da carga indivisível, que excede os limites, para cada viagem prazo certo, a autorização é discricionária e órgão com circunscrição sobre a via. Isso aqui era antes da lei. Com a nova lei, esqueçam essa história de carga indivisível. Tanto faz, carga indivisível ou não, e agora, não só para cada viagem, mas também para período, durante um determinado período, claro, tudo isso regulamentado pelo CONTRAN. Passando à frente, outra questão que diz o seguinte, ó. Outra questão. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual do veículo vinculado ao certificado de registro de veículo, expedido segundo o modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Questão verdadeira. O porte é obrigatório. Porém, tem algumas exceções, mesmo o porte sendo obrigatório. Artigo 133.
diz que é obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Regra. Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Primeiramente, esse porte não é apenas atualmente através de um documento físico, pode ser também através de um documento virtual. Se, por exemplo, um policial rodoviário faz uma blitz, faz uma fiscalização e você está com o telefone celular com acesso ao seu próprio certificado, que hoje, através de um sistema, de um aplicativo, você tem acesso à sua documentação de habilitação, a todos os documentos do seu próprio veículo, você apresenta seu celular com aquela documentação e aquela documentação tem fé pública, mesmo ela sendo de natureza virtual. Você está portando. E mesmo você não estando com documento físico, mesmo você não estando com documento virtual, com telefone celular sem ter acesso, o policial rodoviário federal tendo acesso ao sistema informatizado, porque ele tem acesso no posto da Polícia Rodoviária Federal a esse sistema informatizado, ele tendo acesso a um documento através do seu sistema informatizado, ele não pode lavrar o auto de infração pela falta de documento obrigatório que é de natureza leve. Ele não pode. É justamente o que está dizendo aí no parágrafo único. O porte será dispensado. É regra. É regra o porte, é regra, é obrigatório. Porém, ele poderá ser dispensado. Aliás, ele será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso a um sistema informatizado. E isso por parte do policial, hein? Porque a partir do momento que o próprio condutor apresenta o documento virtual através do seu telefone celular, ele está portando. É caso do artigo 133, não é caso do parágrafo único, não. O acesso ao sistema informatizado, neste caso aí, não é o do telefone celular do condutor. Porque neste caso aí, ele está portando o documento. Vale como porte do documento. É o certificado de licenciamento digital. E nossa última questão deste bloco diz: o proprietário de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado deve requerer a baixa do veículo do registro no prazo e na forma estabelecidos pelo CONTRAN. Nessa situação, não é permitida a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi. Questão verdadeira. Vamos para o fundamento legal lá no artigo 126, que diz: o proprietário de veículo irrecuperável ou destinado a desmontagem deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. É o certificado de óbito, a certidão de óbito do veículo. Quando o veículo ele não tem mais condições de trânsito, ele está totalmente recuperável, dependendo de um acidente, né? Se recebeu perda total, um laudo de perda total, ele não pode voltar às vias públicas, e isso tem controle do Estado, uma resolução própria que trata sobre essa matéria. Então o proprietário tem que promover a baixa, apresentar-se ao DETRAN com a documentação necessária, quitar todos os débitos relacionados a tributos, multas e multas ambientais e débitos ambientais vinculados ao veículo e o veículo ser baixado lá no órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN. É essa a obrigação. Agora vejam mais, no parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem quando estes sucederem ao proprietário. Porque o proprietário, a partir do momento que ele tem uma pólice de seguro, que tem seu veículo furtado, roubado, ou, por exemplo, foi emitido um laudo de perda total, a seguradora se torna proprietária daquele veículo quando o indeniza, e a seguradora passa a ser, então, a responsável pela baixa do veículo, conforme expressa a previsão prevista no parágrafo único do artigo 126. Vocês têm que observar isso aí. E 127, o órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do veículo do registro após a prévia consulta ao cadastro do RENAVAN. Beleza? Deixar de efetuar a baixa é infração de natureza grave. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.